Olá e boa tarde. Bom dia ainda. Estamos fazendo 11h30 aqui, horário especial, pensando em conseguir banda mais larga nesse horário. Jordan, que legal te ver aqui. Nessa conversa de hoje, vamos dar continuidade à nossa série sobre home office e o novo trabalho. Dentro disso, nós temos o assunto de adaptação ao home office. Quem estava fazendo antes provavelmente está fazendo numa intensidade maior. Também da liderança, como fica a liderança neste momento de adaptação. Podemos chamar de crise, outra coisa. O momento é diferente, que demanda outros recursos, outras habilidades, sim. E também o novo trabalho, que é o consenso geral é que não volta como era antes. Então, o que era antes, luxo de começar a se preparar, sensibilização, transformação digital e tudo mais, chegou. Ela é coach, consultora, e o que vai ser muito interessante hoje é aproveitar da sua vasta experiência em empreendedorismo, que só no título Novo Trabalho, do meu ponto de vista, vai ter muito mais empreendedorismo. As pessoas vão aprender rapidamente. E com Cris, já fizemos projetos conjuntos, já trabalhamos online, home office, né, para resolver nossas coisas faz muitos Muitas anos, vezes. É muitas verdade. vezes. Então, Cris, aqui o seu espaço se apresenta, fala para o pessoal o que você faz, o que você traz de experiência para a nossa conversa hoje. Eu desenvolvo muitas atividades voltadas para o coaching, voltadas também para o líder coach. Este é o que eu desenvolvo mais. Esse praticamente nós temos atividades todos os meses, desenvolvendo uma metodologia que é do Sebrae Nacional. E dentre os participantes nós temos os empresários. Essa é Uhum. uma parte interessante. Por quê? Porque em outros cursos eles mandam geralmente os funcionários, os gerentes, mas eles não participam. E nesse, de forma específica, eles sempre estão. Então é interessante porque tudo aquilo que eles vivenciam no dia, no outro dia eles já estão praticando na empresa. Então, atuar com a liderança para que eles possam empreender de forma efetiva é aquilo que eu faço muito mais vezes. E o trabalho ele é diferenciado porque ele tem o coaching, todos eles trabalham com as metas de curtíssimo prazo, de médio e de longo prazo. E a linguagem que nós utilizamos é a de programação neurolinguística. Então, isso faz diferença também, quando a gente percebe, por exemplo, como eles estão atuando, como eles trazem um resultado de forma efetiva, como eles vão se organizando no dia a dia para isso. Eu acrescento a tudo isso a especialização que eu fiz, né, que foi a formação em especialista emocional. Então, a gente vai trabalhando com aquilo que vai sendo um sabotador, né, para o nosso Uhum. cliente, para o empresário, aquilo que ele vai arrumando como uma desculpa. Então, é o momento em que nós vamos verificando quais são as crenças que eles têm, o que efetivamente faz com que isso seja real, como construir uma nova crença, e assim ele vai se descobrindo. O bom de tudo isso é que quando ele descobre esse caminho, ele também não precisa mais da gente. Ele sabe fazer sozinho. A não ser que aconteça alguma outra coisa, né, que seja assim, fora do habitual ou muito diferente do que ele já praticou, aí ele volta querendo mais sessões de coach. Perfeito. Então, a Cris tem essa experiência, tem falado com lideranças. E vamos começar. Algumas pessoas comentam sobre este momento. Falam que já passamos por coisas parecidas. Pode citar plano Collor, alguma coisa assim. Outras pessoas estão dizendo momento sem precedentes. Onde vocês caem nessa espectro? Momento sem precedente, já passamos por isso. Qual é a sua leitura em conversa com as pessoas? É. Os nossos ancestrais passaram por algumas situações como essa, né? Pegar Ancestrais. a É. gripe espanhola, outros problemas assim. Mas da necessidade do se reinventar, do criar novas possibilidades de negócios, eu digo que Uhum. esse é um processo que já acontece há bastante tempo. A diferença é que
Os líderes que estavam em busca de conhecimento, né, trabalhando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, eles já vinham se reinventando. Tanto é que a internet já fazia parte da vida deles. Não era Graças a uma... Deus, né? É, exatamente. Agora, aquelas pessoas que também já estavam na zona de conforto, onde tudo já caminhava bem, eles não tinham a necessidade de se reinventar. Sabe, o que eu ouvia muito era, em time que se ganha, não se mexe. E Hum, nós já dizíamos, não, agora é que você tem que mexer. Por quê? Porque você tem fôlego financeiro, você tem fôlego sim. emocional, você está no melhor momento para fazer Uhum, muitas experiências. Mas sim, essa era a parte mais delicada. A crença era muito forte de, não, sim. se está dando certo, eu não vou mexer. Eu vou continuar trabalhando como eu estou. Então, agora, Uhum. os, os que não Uhum. se colocavam nessa condição de ter Aham, mais flexibilidade, eles sim, têm um pouco mais de dificuldade para se reinventar. sim. Que é aprender a aprender, que eu tenho falado muito. Precisamos de mais inteligência emocional, mais capacidade, competentes de aprender a aprender nos negócios, exatamente negócios. Isso não é papo de autodesenvolvimento, isso é papo de conseguir atravessar este período. E quem não fez antes esta preparação se encontra num ponto de partida mais desafiador. Não trabalhou a resiliência. Quem não Ex trabalhou a resiliência está na resistência. Resistência não é atitude que combina bem com este momento. Né? Exatamente. E aí, hoje as pessoas têm aí uma necessidade que antes elas não tinham, porque hoje tem a pressa. Ele precisa do resultado diário. Então, nesse resultado diário, ele está se experimentando. Então, isso gera ainda um desconforto emocional. Ele não tem esse resultado de forma imediata, porque o que acontece? Ele quer experimentar e já quer resultado. Não é assim. Nós vamos experimentar e aí nós vamos ver que resultado isso traz e naturalmente você vai fazendo os ajustes. Só que não há esse tempo para o empreendedor que não se preparou para isso. A Uhum, liderança que não se preparou, né, para poder ter esse fôlego financeiro, ele não está uhum, pronto para lidar com esse momento. Por exemplo, aquelas pessoas que vinham se capacitando, que vinham buscando formas de se relacionar melhor com o cliente, hoje eles podem, mesmo não tendo uma habilidade, por exemplo, com as redes sociais ou com a internet, eles podem criar esse movimento porque as pessoas estão prontas para ouvi-los, para atendê-los, é. Se né? eles não, o público sim. De repente, o público está Exato, mais preparado do que o próprio empresário. Os clientes estão mais exatamente, preparados do que aquele que oferta alguma coisa. Boa, boa exato, sacada. Legal. né? E aí ele pode, neste momento, ir construindo essa forma de negociar de maneira Sim, diferente. Ele não sim. precisa também ofertar um produto ou uma prestação de serviço. O fato dele começar a se relacionar através das redes sociais, Uhum, que é exatamente o que as pessoas estão fazendo hoje, as que não estão, por exemplo, nas redes sociais navegando, estão trabalhando com o computador do lado, né, com o celular, e naturalmente elas vão passar pelas redes sociais. Se ele utilizar a frase que eu digo que é muito simples, é como você está, e se você está precisando de alguma coisa, quer dizer, eu não estou te uhum. vendendo um produto, eu não Sim. estou te ofertando nada, eu estou me colocando à sua disposição. Eu já crio uma relação com você, né? E é nessa relação que a empresa dele, que não estava na Sim. internet, começa a aparecer. Então, Sim. aqueles empresários que não queriam contato com o cliente, não se Uhum. relacionavam bem com seus colaboradores, a dificuldade é ainda maior, porque ele precisa Sim. criar esse mecanismo de se relacionar, que ele não criou, não deixou esse rastro também, o que deixa uma dúvida, né, para as Uhum. pessoas, mas ele precisa fazer isso ainda mais rápido. Quem é tomador de pedidos dança um pouquinho, né, Cris? Muito, muito. Porque nós hoje percebemos que nós não precisamos de tantas coisas, né? Você Sim, percebe hoje sim, que a gente pode viver com muito menos. Então, o tomador de pedido já não tinha relacionamento, sim, não tinha uma preocupação real com o sim. seu cliente. Então, o que que acontece? Hoje a pessoa vai dizer, mas o que que eu vou comprar de você? Uma coisa que Hum, talvez eu não precise. E sim. outra coisa,
nós estamos hoje preocupados com dinheiro, né? Onde nós Certo. aplicamos, onde não aplicamos, o que fazer, se Uhum. investimos, se não investimos. Então a pessoa vai dizer, não, com você eu não vou deixar meu dinheiro. Nós não temos relacionamento. Hoje existe uma Oh. grande campanha, né? Uhum. No Invista no Pequeno, compre de pessoas que você conhece, Sim. invista nos negócios locais, na intenção de fazer com que o fomento da economia realmente seja local, para que as pessoas possam Sim. realmente se recuperar mais rápido de tudo isso. Sim, sim. Então, aquele tomador de pedido perdeu o espaço dele. É. Agora, fiquei curiosa, também eu tenho esse ponto de vista, porque se não seguia as orientações de ter uma reserva, que é, não sei quem quer falar sobre isso. Tem algumas perguntas que estou dois para fazer sobre as pessoas, se está nas reservas ou não, se está engordando ou emagrecendo durante a quarentena, e se pudesse voltar, seria mudar a condição, você entraria na quarentena sozinho ou com alguém, se tivesse uma segunda chance de fazer, só para levantar o que está acontecendo. Mas Olha, de reservas financeiras, se não levou essa orientação a sério, a pessoa está sentindo na pele isso neste momento. Porque pode, o empresário que já fez isso, ele tem condições, por um tempo, traçar um caminho de relações bem mesmo, gerenciando os seus contatos, pode implementar sistemas neste momento. E sim, quem não fez, eu não quero abandonar, Cris, vamos pensar juntos aqui, vamos imaginar que alguém não ouviu as orientações, que não fez reserva, que não se preparou para a transformação digital, vamos imaginar que a gente não vai abandonar, mesmo que ele tenha tapado os ouvidos com aquelas crenças e tudo. Caso tenha alguém aqui acompanhando, alguém aqui que atende essas pessoas, o que podemos fazer com uma pessoa que está em apuros? Antigamente, quando éramos nômades, por exemplo, muito tempo atrás, você lembrou dos ancestrais? Estávamos treinados para mudar subitamente de ambiente, levantar tudo, ir embora e encontrar uma condição melhor. Então, nosso sistema nervoso evoluiu numa condição de poder fazer isso. Aí a sociedade moderna criou umas crenças sobre como funciona o mundo. São coisas assim, o mar é poderoso, você tem cuidado para dar um tibum em qualquer lugar. Então não é interessante ser paranoico, o mundo é perigoso. Mas uma crença bem equilibrada, o mundo pode mudar de repente. Precisamos ter atenção. O que podemos fazer para as pessoas que já entraram em apuros, não estavam preparados e aí não vão passar a fazer uma preparação, uma sensibilização, como você faz na consultoria, está precisando no dia a dia destravar, porque travou feio a travou feio. emoção e o pânico, né? Que podemos oferecer para essas pessoas? Essas pessoas, elas precisam. É importante saber se elas têm algumas crenças relacionadas ao cuidado, ao ser cuidadas, porque elas precisam buscar ajuda, né? E eu digo que não é quando chegar uma crise de ansiedade, que algumas pessoas já descobriram o que é isso na Uhum. quarentena, estando ou Sim. não acompanhadas, né? Algumas pessoas sozinhas, as pessoas que não estavam habituadas a conviver com si mesmas, elas já descobriram o que é uma crise de ansiedade, o que é Uhum. ficar deprimido, né? E aquelas pessoas que já estavam habituadas à convivência em família, eu Uhum. imagino que elas só tenham feito aí aquele contrato de convivência. Quem vai fazer o quê durante este Uhum. período? Mas é um período onde elas estão se reinventando, se Sim. conhecendo, só que com um pouco mais de prazer. A questão também é que, para as pessoas que estão bem e estão aproveitando o momento de estar em casa, estão trabalhando em casa, estão com os filhos, existe uma preocupação, eu tenho essa preocupação, Arline, que quando elas tiverem que voltar para as atividades na empresa, caso isso aconteça, porque Caso eu, aconteça. enquanto empresária, já estou fazendo conta e digo, nossa, é muito mais barato trabalhar home office porque a Uhum. gente trabalha só com produtividade, economizamos energia, luz, às vezes um Sim. espaço que às vezes é subutilizado, né? Uhum. Dependendo de como ele é trabalhado nos 30 dias, ele é subutilizado. Então, Certo. assim,
as pessoas vão ter fobia social. Por quê? Porque o que a gente está vivendo hoje vai gerar o medo do outro também. Uhum, Que cuidado o outro tem sobre a uhum, saúde dele, como o uhum. outro cuida da vida dele, né? As Sim. pessoas não vão mais querer conviver com pessoas também que são tóxicas. As pessoas elas vão ficar, eu digo que mais seletivas, Faz todo né? sentido, Cris. Que essa é a fantasia se tem. Quando se a restrição, estamos super em restrição aqui. Estou imaginando que também em Porto Velho, né? Cris mora em Porto Velho. Sim. Como está a quarentena? Está bem restrita aí? Sim, as pessoas até tiveram um medo maior em relação a isso, eu Uhum, percebo isso, né? Quando a gente verifica também os números em relação ao país, a gente uhum. percebe. Talvez porque o norte também ele estivesse sempre mais distante dos grandes centros. Menos Então, nós denso, né? Uhum, menos tenso, a gente já sabe que tem uma situação de saúde que é precária, que não tem para uhum. todo mundo. Então, nós já sabemos disso, nós já temos um cuidado maior em relação a isso. Então, o que, que a gente começou a fazer? Efetivamente ficar em casa. Aqui tudo é muito perto, né? Vamos supor, Uhum, diferente de São Paulo, do Rio. De repente, você uhum. precisa ir na empresa e isso vai levar 1 ou 2 horas. Né? Com trânsito menor, você pode levar 40 minutos. Aqui a gente faz em 10 minutos. Você cruza a cidade em Sim. 15 minutos. Né? Nós temos 500 mil habitantes, mas uma cidade muito plana também. Então, tudo é muito perto. Nós resolvemos com facilidade. Não há um problema também em adotar as máscaras. Aqui a gente sai e vê as pessoas de máscaras. Uhum, Poucas pessoas também. O comércio fechou. O que veio a ser um problema, eu digo inclusive para a Secretaria de Saúde, é essa questão de negócios. Por quê? Porque só aquilo que é básico, que é meio de subsistência, é que ficou aberto. Então, as outras pessoas que tinham negócios menores, que tinham aí o dia a dia, eles não tinham uma reserva financeira, eles iam trabalhando diariamente e aquilo ia sendo reinvestido, assim como uhum. servia de alimentação para eles, esses começaram a ter problemas. Mas nós temos algumas instituições fazendo ações solidárias. Então, assim, a gente começou a ver muita coisa bonita também, né? Pessoas levando alimentos para quem não tem, entregando kits, né? Ontem o Estado entregou. Tem um jogador de futebol também, que eu descobri ontem, que entregou kits de higiene, máscaras, assim, fez uma doação para as pessoas carentes. Então, assim, a gente começa a perceber pessoas num cenário que até então eram desconhecidas. Nós não Uhum. conhecíamos, ao tempo que o Estado está fazendo o papel dele. Né? Então, assim, nós sempre tivemos uma necessidade de mais, Arline, mas nós temos também muitas empresas. Então, Porto Velho, vamos falar de Porto Velho, que é uma cidade que a gente tem um dinheiro que circula que é do funcionário público, né? Porque ele fica concentrado aqui. Nós Sim. temos o agronegócio nos municípios do interior. Então, esse dinheiro que circula aqui ainda é do funcionário público, é aquele que ele trabalha, ele está fazendo o trabalho dele em casa, mas ele vai receber no final do mês, né? Certo. Fica diferente assim, não é? Muda, isso muda. Então, assim, ele Uhum. também pode ter feito uma reserva financeira. Se ele trabalha o autoconhecimento, ele sabe que ele precisa ter uma reserva financeira. O que a gente trabalha muito nos treinamentos? Que cada um tenha uma reserva financeira para um mínimo de 6 meses, Isso caso mesmo. você não venda um produto ou não entre um cliente na sua Isso empresa. mesmo. Então, Isso assim, mesmo. aquelas pessoas que não se prepararam para isso, porque sempre acharam que não seria necessário, hoje elas passam por um processo de dificuldade. Porque é importante pensar nisso. Hoje eu já vou dizer assim, antes nós não tínhamos um problema como este. Então agora, toda vez que nós formos construir uma meta, será Uhum. para ter uma reserva financeira, no Sim. mínimo de um ano, Sim. caso não entre nenhum cliente na sua empresa. Uhum. Porque nós falávamos isso. Hoje a gente vai dizer, se acontecer uma pandemia, porque isso não fazia parte da nossa história, né? No nosso momento, isso não fazia parte. Isso Como mesmo. ainda é surreal para algumas pessoas. Tem gente que ainda não acredita nisso. Tem pessoas que não estão cuidando da sua saúde, não estão cuidando, né, dos seus parentes.
Então, Uhum. assim, qual é a meta que eu tenho para a minha saúde, para a minha vida financeira, para a minha vida afetiva, como eu me relaciono comigo mesmo, qual é meu nível de espiritualidade e conexão também com o ser superior, porque nessa hora as pessoas dizem, elas falam assim, elas deixam o medo tomar conta e dizem, eu não quero morrer. Primeiro que ninguém está dizendo que vai morrer. Segundo, o que você está fazendo para viver? Por que esse medo está tomando Hum, conta? Que medo é esse? sim. E aí eu digo que o autoconhecimento já vem a partir daí, Arline. O medo é de morrer, o medo é de não ter, né? E aí eu não digo que é o medo, é a raiva de não ter curtido tudo que deveria, ou o medo é de ter dor. Porque se você me perguntar, Sim. né? Quem é Cris, eu tenho... responsável por isso, de não ter vivido e agora ficar arrependido do que não fez? E Exatamente. você fala da relevância também, que é outro aspecto de home office, de isolamento, essa fobia social. O social era um alimento. Então, quando aparece e fica visível, né, nas trocas, na interatividade que para algumas pessoas está fazendo falta, e quem não fez o trabalho de preparação, de conseguir ficar bem consigo mesmo, que estava na dependência de uma rotina, que não consegue adaptar rapidamente, algumas pessoas, nas conversas, está começando a mudar, algumas pessoas falaram que levaram uma semana de trava. No Nossa, mínimo, uma semana travado. olha como isso é delicado, porque traz um indicador ainda maior do quanto eu não me conheço, do quanto Uhum, eu demoro para poder realmente me reinventar. sim. Porque como pode eu estar na minha casa e não sentir prazer em estar, né? Nossa, Cris! Paft, né? Toque dado, né? Desculpa Oh, aí pelo chicote, né? Mas, tipo, é, se a casa é minha, se sim. o lugar é meu, como pode eu não estar bem nele? Por que eu não Muito preparei esse ambiente para mim? toque muito bem dado. Isso é a base da base, num giro na roda da vida. Nós olhamos para o ambiente. E se alguém negligenciou, estava anestesiado, né? Não vendo o que acontece quando costumamos com uma Sim, situação negligenciada, nós ficamos anestesiados. E eu acho que tiramos um monte de anestesia nesse momento para sentir a dor da não preparação, de não ter feito uma reserva, de não ter feito gestão, de não ter um sistema, de não ter capacidade de aprender. Se descobre com distanciamento, tem uns gestores que estão morrendo por dentro, que não conseguem controlar o seu esquema normal, né? e esses gestores, eu atendi umas pessoas, duas pessoas, e eles traziam exatamente essa questão. E por quê? Porque eles viviam em função apenas do trabalho, e Uhum. nesse trabalho eles faziam um monitoramento. Mas sabe aquele monitoramento voltado apenas para as tarefas? Eu estou olhando o Sim. resultado, a produção, mas eu não estou vendo um ser humano ali. Então, quando ele volta para casa e tem que trabalhar de casa, ele não consegue, porque cadê as pessoas para ele ficar observando, que a palavra era bem Uhum. essa mesmo, Uhum. observando, cobrando o resultado. Então, será que o meu papel enquanto líder estava sendo realmente contribuir com o meu colaborador para ele ser mais produtivo, para ele se sentir bem no ambiente de trabalho, para ele crescer porque eu tinha alguma coisa para ensinar para ele, para eu mostrar como ele podia ser Uhum. melhor? Será que esse ambiente de trabalho, né, diante da minha liderança, ele era um ambiente acolhedor, onde as pessoas se sentiam à vontade comigo? Ou eu estava realmente só para cobrar, para monitorar? E aí, quando eu estou em casa e não tenho essas pessoas para cobrar, realmente é um peixinho fora d'água, E né? ainda será cobrado por resultados. E ainda será cobrado E por não conseguir resultados. cobrar. É uma mudança que é dramática para algumas pessoas, porque põe à prova a liderança. E vamos pensar de novo, né? Que algumas pessoas que já estavam preparadas, tudo bem, vão utilizar o crédito, né, que já ganharam ao longo do tempo para com suas equipes. E se Sim, tivéssemos um líder que ele nota que ele não cuidou muito bem e descobre que na distância
que ele está muito ansioso, angustiado por não saber se a gestão está dando certo. Como que podemos apoiar? Que dicas você deu para esse gestor que não preparou, mas ainda assim, vamos imaginar que ele acordou, porque ixi, agora eu entendi, agora eu estou acordado, agora eu quero, né? Lamento não ter feito antes. O que que ele Sim. ainda pode fazer se ficou abalada a relação dele pelo momento? Nossa, aí eu digo que ele está no melhor momento da vida dele, se ele buscar uma mentoria, porque ele vai poder realmente contribuir e surpreender essas pessoas como Uhum. nunca. Por quê? Porque o colaborador não está esperando por isso. E quando ele Boa! receber Boa! aquela mensagem de bom dia, de como vocês estão, como o dia vai ser produtivo e como eu posso ajudá-los, isso vai ser uma surpresa para todo mundo, mas ele tem a chance de conquistá-los e juntos obterem o melhor resultado. Porque às vezes, Arline, quando, por exemplo, o colaborador ele não gosta da empresa, ele não vai dar o seu melhor. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas não tem Correto. plus. Uhum. Mas quando ele gosta do seu líder, ele pode não fazer pela empresa, mas ele faz por você, porque você está Sim. solicitando, porque você está junto, porque você compreende. A relação é boa. Então, isso faz bem para as duas pessoas. O impacto é muito maior. Então, a minha dica para esse líder é que ele busque uma mentoria, é que ele Uhum. possa, né, utilizar aí também das redes sociais e fazer cursos. Mas eu digo assim, não cursos voltados para gestão, não é hora disso. Né? Eu digo que quem não está Hum, preparado para estar na gestão, sim. não é hora para recuperar isso. Por Então, quê? qual é a prioridade? Conta para nós, que ele tem que tomar decisões de como investir seu tempo, dinheiro e energia. Qual é Isso. a prioridade? Prioridade é trabalhar dois tipos de inteligências, que é a inteligência interpessoal, como eu me relaciono com as outras pessoas, e aí eu digo que eu sou muito suspeita, porque eu digo, tem que fazer coaching. Se não gosta do processo de coaching, ou por não conhecer, ou por não ter escutado ainda sobre isso, busca um mentor, busca uma mentoria voltada para o relacionamento interpessoal e para a Uhum, inteligência intrapessoal. Como eu me uhum. relaciono comigo mesmo, como eu olho para mim, como eu trabalho esses bloqueios, esses sabotadores, como eu ganho flexibilidade para poder lidar com a mudança. Já que a mudança, ela está na nossa porta, né? A gente não Sim. pode nem abrir a porta porque ela entra, né? Então, É, já vivemos isso de forma intensa. é legal que está falando de hoje é um momento propício, porque você está dando a razão. Quando as pessoas estão em modo suspenso de alguma coisa assim, todo mundo acordou, o que está acontecendo? As pessoas estão prestando atenção, estão procurando sinais. Se neste momento o gestor, o líder, ele demonstrar bem claramente, ele vai conseguir superar uma percepção previamente congelada. Por quê? Por isso que trabalhamos nas camadas da empresa, certo? Às vezes falamos com liderados por causa dos cursos, treinamentos, às vezes os líderes. Quando você fala com liderados, eles, notando mudanças no gestor, falam, não é que ele mudou alguma coisa? Isso muda a crença de uma percepção, porque o contra-exemplo, ele sempre foi assim. Sim. Agora ele vai ter que ser consistente, né? Depois de começar, que não dá para fazer apenas fogo de palha neste momento. É, mas ele tem uma oportunidade realmente de mudar a si mesmo. Eu Sim. imagino, porque diante das experiências que nós temos, que quando ele descobre como ele pode ser melhor, como ele pode se relacionar melhor, e que isso traz leveza para a vida dele, ele também não quer mais mudar. Ele prefere se relacionar num ambiente mais leve, Uhum. agradável, produtivo. Ele não vai mais precisar se estressar e nem cobrar como ele Perfeito. cobrava antes, né? O Sim. cobrar já significa dizer que alguém não está fazendo de boa vontade. Então, é importante que eu saiba que, Uhum. pelas relações, todos vão fazer o que precisam ser feito. Então, o trabalho fica mais agradável. Ele não vai querer voltar. Se ele tem a ideia hoje de que ele vai só melhorar a relação com as pessoas por conta do momento, então ele ainda não aprendeu que precisa ser melhor. Nós não estamos falando de uma gestão melhor, nós estamos falando de um ser humano melhor
Porque ele vai gerenciar melhor as pessoas. Existe uma contribuição, é uma relação de troca. Se não existe uma relação de troca entre as pessoas, alguém vai se sentir lesado. E no se sentir lesado, nós não nos entregamos completamente. Então, eu digo que este momento que nós vivemos é um momento de seleção natural também. Né? Sim. Com quem nós continuaremos depois? Sim. Isso para a vida pessoal, para a vida profissional, principalmente. Quem permanece, né? Quem realmente faz parte de um processo onde eu posso dizer, eu posso contar com essa pessoa e Sim. isso é recíproco. Eu acho que recrutamento e seleção vai mudar, inclusive. Como Muito. as decisões sobre demissão por outros critérios e, infelizmente, muitos gestores estão precisando passar por isso justamente neste momento de decisões duras e difíceis, né? Que a saúde da empresa requer, a realidade que se criou. E aí que Exato. vai precisar da sociedade para se juntar para ajudar as pessoas que todos estão passando por isso. Então, eu vou te pedir ainda uma coisa assim de pensamento, que algumas pessoas vão acompanhar aqui. Sim, estou precisando fazer coaching e mentoria, legal, entendi, eu não vou conseguir. A primeira resposta nesta live aqui vai ser que eu não tenho condições, eu sou uma daquelas pessoas que fica zero de reservas. Então, o que poderíamos dizer para a pessoa para que fortaleça e aí no futuro consegue fazer coaching e mentoria de pronto socorro, que a pessoa possa, dentro dela mesma, responder com alguma coisa hoje que você diria para nós, que a pessoa pode fazer hoje, que dependa só dela hoje, tipo, tome atitude, que você indicaria? Eu pediria que as pessoas pudessem, sabe, pegar uma folhinha e uma caneta e Sim, começar a escrever sobre ela mesma. Então, na hora que a gente ótimo. pensa em missão, Uhum, eu existo por quê e para quê? Eu quero oferecer o quê? Eu quero trabalhar com o quê? Faça uma autoavaliação, né? Eu gosto do que eu faço, que resultado eu tenho com isto que eu faço? Como eu posso ajudar mais as pessoas? E assim, se o seu trabalho contribui com outras pessoas. Porque hoje as pessoas, elas estão percebendo o tempo que elas ficavam no trabalho e o tempo que elas uhum. ficavam em casa. Então, elas ficavam pouco tempo em casa. Tem gente que está descobrindo a sua casa hoje. Então, eu digo, descubra toda a sua casa, né? Cada cantinho da sua casa. Que Que cantinho você não lindo! percebeu? Veja que Hum, cantinho você ainda não tinha visto. Faça as mudanças que você gostaria de fazer na sua casa, sem gastar dinheiro. Só mudanças mesmo. Mude de sim. lugar, né? Tire uns objetos, coloque outros que estão guardados, que talvez você nem lembre que estejam guardados. E depois veja que sensação você tem. Crie visão de futuro, né? Onde eu quero chegar? Quando? E aí coloque isso lá para frente. E você traz para esse momento, gente, tudo aquilo que está fazendo falta. Por exemplo, não fiz uma reserva financeira de no mínimo 6 meses. Então, coloque isso, né? Coloque para você mesma. Até julho de 2021, eu Uhum, terei uma reserva financeira de uhum, 6 meses. Se eu não ganhar R$ 1, eu não estarei uhum, preocupada também com o uhum. processo da economia. Pelo menos nesse sentido de desespero, de medo, Sim, né? sim. Outra coisa, quais pessoas permanecerão, né, em 2021 na minha vida, porque eu, de propósito, vou fazer com que essas relações sejam melhores. Né? Excelente! Ele está arrasando! Que dicas preciosas, gente, aqui. Isso é Aproveita. muito bom. Da mesma É, forma que eu tenho chance de olhar para o meu corpo e dizer o que eu gosto muito nele. E, claro, gente, a gente vai gostar de mais coisas do que a gente imagina. Porque hoje você vai olhar para ele e vai dizer assim: você pode ficar ainda melhor. uhum, Melhor. Você já está bem, você tem saúde. E caso não tenha saúde, é só você olhar. As coisas poderiam ser ainda melhores. Como eu vou sim, cuidar dessa saúde? Então, sim, até julho de 2021, até, porque você começa hoje. O que sim, hoje você tira da sua alimentação? O que hoje você acrescenta? O que hoje você não consegue tirar, mas você faz um propósito com você de diminuir, né? sim, Vai diminuindo. Da mesma forma que você diz, eu intelectualmente quero estar preparado para qualquer mudança que possa existir.
que eu não sei mesmo o que pode acontecer. E agora você tem uma evidência de que a gente não sabe mesmo. O mundo muda de um dia para o outro, né? Então que página de livro ou de que livro você começa a ler hoje? E se você disser, eu não tenho dinheiro para comprar um livro, eu digo, entra na internet e baixa. A gente Existem arruma. muitos. Sim. Assiste um vídeo, né? Assiste um vídeo com teor que faça uma diferença. Que tem Isso. como tem porcaria que você pode comer da alimentação, tem porcaria que as pessoas estão consumindo também de informações da internet. Então, Cris, são provocações ótimas. E tem uma coisa de uso dentro do futuro, as pessoas vão questionar, adquirir as coisas e juntar as coisas e vão perguntar mesmo, estou usando? Que muito contato com casa, você consegue ver. Não, agora eu estou cozinhando mais. Quais são as panelas que eu uso mesmo? Uhum. E Não quais é? me servem, né? Porque Isso, tem umas que só são bonitas. Na hora que você vai usar, porque eu sim. descobri isso, Aline. Na hora que eu fui usar, São essas queima a coisas, né? mão, machuca. Eu digo, gente, É, isso só é bonito, não serve. é, Então, é bem isso, tem sim, que ter utilidade, tem que sim, agregar. Do contrário, não sim. serve. Não é Eu verdade? tenho, não sei de você, mas as minhas raízes, nós sou neta de fazendeiro. E aí eu pude ver como que precisava haver uma economia de objetos, daquele vida. Então nós ficamos acostumados, rasgou uma coisa aqui, esta capa, então eu vou dar um pulinho no shopping, eu vou repor. E não está sendo assim nesse momento. É interessante passar por isso. Estou lembrando, né, nos meus ancestrais que tinham que fazer com que um objeto durasse muito tempo. As Sim. coisas são menos descartáveis, precisamos cuidar mais, apreciar e conviver com imperfeição, né? Que alguma Sim. coisa. Eu digo que é importante isso porque nós somos imperfeitos. Então, na hora que Pronto. eu não Justo. aceito, Uhum. né, a imperfeição, eu também não me aceito, né? Perfeito! Toque dado, pessoal! É hora da consciência. Exatamente. Como a consciência, que isso é um ponto de vista muito profundo, até espiritual, de reconhecer, chegar a este ponto, de ser uma abordagem espiritual da vida, que quer dizer transpessoal, ir além de si mesmo, né? Quem somos nós para julgar qual é o padrão que é aceitável? Quem somos nós para dizer que eu não sou ou qualquer outro não é? É hora de entender que está aflorado tudo e eu acolho quem eu sou e aí faz o melhor com isso. Exatamente. Então, assim, ó, a Danusa, oi Danusa, querida. A Danusa é do Acre, né? Que legal! Coaching também, trabalha também com Empretec, com líder coaching, com vários treinamentos, contribuindo com as lideranças. E ela está dizendo, ó, conviver com a imperfeição pode ser um tema de palestra. Realmente, Aline, Concordo, né? concordo. É muito pontual, Danusa, viu? Isso é Tópico pontual verdade. pra caramba. Eu acho que Muito bom. a gente pode, inclusive, contribuir muito com as pessoas quando elas aceitarem isso, né? De Sim, que nós sim, podemos viver num mundo melhor, não é porque o mundo melhorou, nós somos melhores. Nós vamos sim, oferecer ao mundo o nosso melhor. sim, A gente vai também reavaliar aquilo que a gente tem como um produto a ser oferecido ou uma prestação de serviço, sim, né? Isso contribui mesmo com o mundo? Que tipo de resultado isso provoca nas pessoas? Para que a gente sim. também crie um mundo de significados. Porque hoje, quando a gente olha, por exemplo, tem menos carros na rua. Poucos carros na rua, então estão vendendo menos combustível, certo? Então, o combustível deixou de ser ouro, que era ouro, né? A preço de ouro. Sim, Então, o que se sim. pode fazer? Os shoppings estão fechados. Então, quantas pessoas iam ao shopping? E assim, não por uma necessidade, mas Um passeio, era. um passeio, fazer um passeio, comprar uma coisa que nem Uhum. estava precisando. Então, Isso, hoje a gente tem a chance de olhar para o que realmente importa, para aquilo que sim. é necessário. Então, que filme eu posso assistir? Quantos filmes nós temos baseados em fatos reais? Que Uhum. podem, assim, fazer com que, sabe, a tua ficha caia e diga assim, nossa, eu preciso me movimentar também em relação a tudo que eu já construí ou não construí. Se alguém disser, nossa, eu estou arrasado porque eu não construí nada, eu digo, opa, é a hora.
porque se tivesse construído, teria que se reinventar. Então, bora lá, não é desculpa. Comece. Quer Sim. começar por onde? E aí a vida está te dando um monte de indicadores de por onde não começar. Eu digo até que a dúvida hoje é essa. Não é por onde começar. É já saber por onde não começar, porque não irá contribuir, não irá Sim. agregar. Não é Sim. verdade? É interessante que alguém com projetos encalhados e falou até agora que não lançou, como o contexto mudou, não tem que nem se cobrar que não tenha feito antes de agora, que novo ponto de partida. Você tem uma oportunidade com indicadores claríssimos, o que vai ser pertinente, o que não vai ser mais tão pertinente. Sim. Consumismo vai mudar a face do consumismo. Exatamente. Então, aquelas pessoas que, ao final da quarentena, não tiverem aprendido a tocar um instrumento, isso vai da necessidade de cada um, né? Do que é um sonho, do que é uma habilidade a ser desenvolvida. Mas que não toca um instrumento, não lê um livro, não desenvolveu um projeto, não fez as pazes com os familiares, Ó, não estudou, não criou aí de verdade o seu propósito de vida, a gente já sabe que ela não pode usar a desculpa de que faltou tempo, né? Porque ó, faltou disciplina. Porque isso. tempo é o que nós temos hoje. Sim. Não é Outro verdade? toque dado, pessoal. Olha, Cris, hoje tá acesa. Muito bom. Eu vou pedir que você faça conosco aqui um ritual. E o ritual é que no final da live, a pessoa convidada identifique as 3 sacadas da live. Que muitas as pessoas falam, mas eu não planejei. Só que na conversa, no diálogo, vem coisas espontâneas, que estamos interagindo, estamos junto com um grupo de pessoas. Comentários do tipo, Érica, Ferrão fala que a quarentena me tirou da zona de conforto. Comecei a utilizar a internet como meio de trabalho. E Danusa, com as sacadas ótimas hoje, as prioridades deixaram de ser externas e passaram a ser internas. Nós estamos tendo que olhar e conviver com nós mesmos, com nossas famílias. E que momento lindo é esse, estou amando. Então é muito legal. Que é para você, Cris, de tudo que você falou, que tem uma lista, as pessoas estão aproveitando, né? Suas 3 sacadas da live, que vou criar uma peça e compartilhar com vocês. Muito legal. Deixa eu te falar, a Érica é aqui de Porto Velho, fez todas as formações com você, né? Todo o Ah, querida. conhecimento É. de PNL e de coaching realmente vem de tudo aquilo que você construiu, Arline. Hoje nós desenvolvemos atividades juntas. Às terças e quintas, às 18 horas, nós temos construído aí um trabalho voltado também para inteligência emocional, para o coaching, para a PNL. E ela está falando sobre o aprendizado em relação à internet. Tem se superado, você precisa ver. Impressionante. Que lindo, parabéns. Parabéns. É hora de nós surpreendermos, né? Que tem muitas competências latentes que não estavam aparecendo porque não havia um estímulo, um desafio para acionar. É isso Tá? mesmo. E aí a gente tem Então, trabalhado mesmo este projeto que chama Viver de Propósito, que quer dizer, eu quero, não é criar só um propósito para a vida, eu de propósito me uhum, coloco na condição de ser feliz hoje, de apreciar a minha casa hoje, de amar o meu marido hoje, de fazer as declarações de amor para minha família hoje, hoje. né? Então hoje é o meu melhor. Ao final do dia, eu tenho uma contribuição na minha vida, que eu olho e digo, sou grata porque fiz, porque foi bom. Então, eu tenho o quê? Algo construído hoje que eu levo para o dia de amanhã. Então, Ups. eu sou muito grata e vou trabalhando isso dia a dia. Então, o que, que fica de dica é, assista todos os filmes que você não assistiu, mas aí eu digo, faça uma seleção. Tudo aquilo que não vai agregar, por exemplo, é um filme de ação, mas não me agrega, deixe de lado. Busque o seu autoconhecimento. É um filme muito interessante e fala da relação entre gestores e trabalha também o processo de vida. Por exemplo, o filme O Senhor Estagiário, né? Então, assim, pegue isso, assista, verifique como sua vida está, como pode ser diferente, o que você pode fazer por você. Não se preocupe com o mundo lá fora.
faça por você. Cuide da sua casa e cuide dos seus. E dos seus, isso se estende não só a você e a sua família, mas aos seus colaboradores, aos seus amigos. Então, assim, é a chance de você criar um mundo humanizado. As pessoas humanizadas, com inteligência interpessoal, relacionamento intrapessoal comigo mesma, elas podem trabalhar onde elas quiserem, de casa ou num ambiente com estrutura, mas vai ser prazeroso, porque ela sabe se relacionar com as pessoas. Então, as dicas que eu deixo são essas. Faça por você o melhor por você. Então, como você sabe que é o melhor para você? Porque você sabe que vai ter uma sensação de prazer. E só leve isso aos outros também. Só o que der prazer. Se não der prazer, se for desprazer, nem abra a boca, deixa quieto. Você nem sabe, né? Se hoje é o último dia daquela pessoa. Então não estrague. Uau! Ok? Uau! É Uau! isso. Nós só temos o Muito dia de bom. hoje e sabemos que ele existe até esse momento. Então só contribua com o outro com coisas positivas. Só contribuo com os outros com coisas positivas. Como você fez hoje, Cris? Contribuiu só Obrigada. coisas positivas. Muito bom. Falando de fazer com prazer, né? Eu acho que podemos medir, né? Fazer um inventário pessoal no final dessa live aqui, não tá aqui, dá uma sensação de bem-estar. Nós não negamos nenhum problema aqui, né? Estamos com olhos abertos e tudo, atentos. A anestesia, a negação complica, aquela coisa de perfeição que falou. Se acredita que tem mania de perfeição, então se tem mania de cegueira, se alguém aqui está falando que eu sou perfeccionista, então você é cego, né? Às vezes só pela Sim. cegueira, o preço que você paga. Então é Tá? importante Então, que a gente olhe muito para isso, não é sim, verdade? Né? sim. Então, assim, eu não nego, eu olho todos os dias. Se você quer ver noticiário, veja uma vez por dia. Você não precisa mais que isso, Sim, sim, né? sim, sim. Então, Nós se você... sabemos o que precisamos saber neste momento. Exatamente. Então, é Realmente. assim. Você quer saber dos números? Ok. Mas você tem que focar na solução. Então, você vai olhar, você vai saber o que está acontecendo, mas você vai focar em quantos voltaram para casa, em quantos foram curados, né? Ontem a gente tinha um dado de que 435 mil pessoas voltaram para suas casas porque estavam curadas. Então eu tenho que focar nisso. A energia que eu tenho que mandar para o universo é essa, das pessoas que estão voltando para casa, Uhum. do prazer que eu tenho de ver médicos que estão amando o que estão fazendo. Gente, tudo isso vai mudar depois. Você vai ver, por exemplo, pessoas que vão se dedicar ainda mais à medicina. Do mesmo jeito que tem pessoas que estão trabalhando e vão dizer, gente, deu minha contribuição na área da saúde, que agora eu vou fazer outra coisa. E tá Uhum. tudo bem, né? Eu conheço uma pessoa que disse assim, eu descobri que a pessoa, ela fez um curso na área de saúde, mas ela virou empresária. Ela não entrou, não foi trabalhar. E ela disse assim, quando tudo isso passar, eu vou resgatar o meu curso de medicina e eu vou atuar. Eu quero salvar vidas. Eu quero ajudar as pessoas Nossa. como eu estou vendo as outras ajudando. Muitas Então, muda. inspirações vão surgir É por causa verdade. disso. As pessoas ficaram tocadas. Exato. Então, assim, vai ver noticiário? Veja. Mas, assim, bata palma para os médicos que estão lá. Poste uma mensagem de entusiasmo para os médicos, sabe? Tipo, força, coragem. Nossa, você é nosso herói. Nossos heróis usam máscaras mesmo. Sabe? Cria uma frase, né? Que fofo, né? É. Eles podem não usar capa, mas máscaras eles usam. E, assim, incentive e divulgue. Quantas pessoas estão voltando para casa? Inúmeras. Então, assim, foque no melhor resultado. Foque na solução. Muito bom, Cris. Agradeço. Espero, gente, que vamos publicar esta peça aqui da Cris. E continue conversando com Cris. Siga a Cris, né? Ela vai sempre transbordar do conhecimento e dicas como essa daqui que ela passou. Te agradeço muito. E voltamos a conversar aqui. Foi bom demais conversar contigo, querida. Eu que Agradeço agradeço. demais. Gratidão. Amo você. Você sabe Amo. disso, né?
Gente, sigam a Arline, viu? É minha Pô, inspiração. Você sabe, é nossa obrigada, inspiração aqui em querida. Rondônia. Beijo, Danusa. Obrigada por nos Beijos. acompanhar. Beijo Tchau, gente. grande. Tchau, tchau.